Olá, primeiro ano C. Oi, primeiro ano D, tudo bem, queridos? Tudo bem, né? Graças a Deus, né? E continuando aqui as nossas aulas, né? Hoje nós vamos ter a nossa aula de português. Nós vamos ali continuar falando sobre texto, produção de texto, tá? Então, peguem o livro de língua portuguesa e abram nessa página aqui que a professora vai colocar aqui para vocês, ó, na página 14, para a gente saber aqui quem conta a história, né? Então, quando eu leio um livro, é isso, professora? Sempre tem alguém narrando, contando uma história. Aí, quando eu começo a ler, eu já começo ali meio que já identificar quem é esse narrador, quem está contando essa história. Por isso que nós temos que prestar atenção quando estamos ouvindo uma história, tá bom? Tá? Sim. Posso ler, Pro? Pode. Vamos lá. Então, eu vou começar a contar o comecinho, né, de uma história e nós vamos identificar esse narrador, tá bom? Se o livro começar assim: certo dia, eu estava comendo capim debaixo da minha árvore favorita. Quem está contando essa história? Quem vocês acham, gente? Quem que come capim? Gente, não é, né? Não é? Pessoas não comem capim, pessoal. É vaca, é cavalo, Boi. Então, a gente deduz, a gente imagina, né, que quem está contando aquela história ali é um animal, É um né? animal. Não é uma pessoa. Isso. Aí a gente olha aqui nessa imagem aqui embaixo, ó, e nós estamos vendo um cavalo comendo capim debaixo de uma árvore, tá? Ó, aqui também, aqui né, ele Pro? também tá comendo olha capim aqui, ó, debaixo da árvore, tá? Aí fala aqui, tem um outro começo agora, ó. Mas se o livro começasse assim: certo dia, meu cavalo estava comendo capim debaixo de uma árvore. E aí? Quem está contando essa história, será? Agora quem conta a história não é mais um animal, mas é o dono do cavalo, porque ele falou assim, ó: certo dia, meu cavalo. Então era o dono, né? Então era o dono do animal que estava contando a história, né? Sim. Toda história que você lê, há alguém que a conta. Às vezes é fácil de descobrir, às vezes não. Você quer desvendar este mistério? Na próxima vez que você ler uma história, faça essa pergunta: quem conta a história? Muito bem. E aí, eu continuo na produção do meu texto, na produção da minha história, aquela história que eu estou criando e imaginando. E ali, vou criando o meu texto e eu faço algumas descrições de lugar, objeto, pessoas. Então, vamos ver. Aqui na história do nosso amigo Ulisses, estava assim: imagine se o cavalo de Troia fosse do tamanho de um cavalo comum. Será que caberiam vários guerreiros dentro dele? Não, né? Não caberia. Como que ia colocar o homem dentro do cavalo, né, pessoal? Ia cortar lá a barriga do homem, do cavalo, para colocar o homem lá dentro? Tadinho do cavalo. E o homem lá dentro, como que ele ia conseguir respirar? Olha aquela imagem ali, que legal, ó. O homem tá ali, ó, todo apertadinho dentro do cavalo, né? Com a espada ali, olha o perigo. Só que na hora que eles foram contar a história, eles fizeram algumas descrições que foram importantes para a gente imaginar, né? Falou que o cavalo, quando o Ulisses teve uma ideia, falou que o cavalo tinha sido feito de madeira, que ele era grande, bem grande, que cabia vários homens lá dentro. Esse é um detalhe muito importante, porque eu fico imaginando, né? Um cavalo de madeira grande, cheio. Esse aqui, olha aqui, até colocar uma piscina lá dentro, de tão grande, né? O pessoal dando mergulho. Então, eu tenho que fazer essa descrição de uma maneira
com aqueles detalhes que as pessoas vão entender e imaginar a minha história. Esse era um detalhe importante, né? Então, eu posso fazer descrição de pessoas, de lugar e de sala. Eu vou voltar aqui, ó. Digamos que eu vou fazer um texto, contar uma história, e aí nessa minha história está falando do meu quarto. Então, eu vou fazer uma descrição do meu quarto. Aí eu vou contar que lá tem uma cama, tem um guarda-roupa, tem um armário com gavetas, tem espelho, ar-condicionado. Cada quarto é de um jeito. Às vezes tem um ventilador, tem tapete, cortinas. Então, eu vou fazer uma descrição. Se eu vou fazer uma descrição de uma pessoa, eu falo que ela tem cabelo curto, ou enrolado, ou liso, que ela é do tom de pele branquinha ou mais moreno, que usa óculos, igual as duas professoras aqui. Então, eu vou dando uma descrição, né, de detalhes ali do objeto, do local ou de uma pessoa. Isso enriquece o meu texto. E a pessoa que vai ouvindo vai imaginando aquele lugar, vai imaginando a pessoa. Igual a gente fez com o cavalo, né? Isso. Aí, a gente vai ouvindo e vai pensando como que é. Isso. Né? E aí tem a sua própria história. E a gente vai reconhecendo essas diferentes histórias que a gente vai criando. Agora, a nossa história, ela é verdadeira, tá? Por quê? Porque quem conta a nossa história é Deus, Senhor, né? É Ele que conta a história da nossa vida. Então, a gente fala, a Déia, ela é casada e ela é professora. Isso é uma história verdadeira da minha vida, né? E é Deus que permitiu que eu vivesse isso, que a professora Elaine fosse mãe de 2 filhos, de um menino e de uma menina. Essa é a nossa história. E aí, nós temos riqueza de detalhes da nossa história, que Deus conta a nossa história verdadeiramente, tá bom? Então, essa é a nossa aula de português e vamos que vamos. História para imaginar, depois história de informações, textos informativos, bastante coisa, tá bom? Um beijo, Tchau, fiquem pessoal. com Deus. Tchau, tchau.